Olá, gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, na presença do Senhor, ao qual o Senhor tem nos abençoado e nos agraciado, para poder louvar e agradecer o nome dele, nos purificando de todo mal, de todo pecado, assim como eu sempre falo todo começo de vídeo. E o Senhor nos dá essa graça, de mais um dia. Aleluia. Nós temos que contar todos os dias os testemunhos que o Senhor faz, mas o testemunho mais agraciado que a gente tem de Deus é mais um dia de vida. Então, quando a gente acorda mais um dia e se achega a uma pessoa para conversar, essa pessoa já está vendo um testemunho vivo de Deus na nossa vida, porque é mais um dia de vida. Muitas pessoas, por esta noite acabaram falecendo, muitas pessoas estão doentes, acamados. Então, a gente tem sempre que interceder pela vida dos outros e, com certeza, agradecer para a gente estar vivo e com saúde. Aleluia. E se a gente até mesmo cair numa enfermidade, ficar um pouco ruim, a gente tem que agradecer a Deus, porque muitos também faleceram com essas mesmas doenças e Deus nos deu a graça do livramento. Aleluia. Por esses dias o Senhor tem tocado meu coração com um louvor, a qual eu vou louvar, mas em outro vídeo. Só que esse louvor, ele fala muito poderosamente através de uma palavra na Bíblia. E através dessa passagem é que eu quero ler, no dia de hoje, para ter uma meditação com os irmãos. Então, que os irmãos venham perdoar, caso eu venha errar em alguma coisa e venha falar alguma besteira. Mas eu creio que eu não vou falar besteira porque é aquilo que Deus tem tocado no meu coração para falar. Então, que os irmãos venham receber de Deus essa palavra e que venham compreender, seja de uma forma ou de outra, aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações. Amém? Glória a Deus. Essa passagem se encontra em 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos, que é a passagem em que Eliseu aumenta o azeite da viúva, que diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ti e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, eu vou levar minha Bíblia aberta porque, como eu sempre faço, eu vou lendo versículo por versículo e a gente vai explicando e meditando. Aleluia. Aqui nessa passagem fala sobre a vida de uma mulher, que ela era viúva. Conta que ela começou a passar por dificuldades, muitas dívidas e necessidades. Ela acabou passando. Muitas vezes na nossa vida, a gente acaba passando por essas dificuldades. A gente acaba tendo que pagar alguma dívida, enfermidade, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente tem que passar. E essa mulher passou por isso. Só que o marido dela acabou falecendo. E o marido dela, ele era temente a Deus, ele servia ao Senhor. E quando ela declara aqui, o meu marido, teu servo, o Senhor bem sabe que o teu servo temia Deus, ela declara especificamente que o marido dela temia Deus, o marido dela servia a Deus. Ela não fala dela mesma. Então ela se declara ali, ela coloca a certeza de que ela não servia a Deus. Ela não conhecia Deus como o marido dela conhecia. Ela não servia a Deus como o marido dela servia. Então ela declara que quem servia era o marido dela. Só que nesse momento de dificuldade, neste momento em que ela passa por uma precisão, ela se lembra do Deus que o marido dela servia. Provavelmente, em muitas casas por aí, e até na nossa família, em muitos lugares, sempre tem aquela pessoa que fala de Deus. Sempre tem aquela pessoa que quer falar, quer pregar, quer louvar a Deus. E muitas das vezes, a gente ou outras pessoas, a gente quando estava no mundo, a gente agora gosta de ouvir de Deus, quer falar. Mas a gente tem que ser essa pessoa, que quer falar, que quer pregar. Mas muitas das vezes tem naquela casa a pessoa que não quer ouvir de Deus. Não quer saber, não quer aprender. E talvez essa mulher fosse assim, ela não queria ouvir.
Mas o marido dela falava e ela acabava escutando. Podia ser que o marido dela pregava para ela, louvava para ela e ela escutava. E o marido dela fazia, só que ele teve que falecer para um dia ela lembrar daquilo que o marido dela falava. Muitas das vezes, a gente pode falar, pode pregar, pode louvar para uma pessoa, interceder, falar, vem, volta para a presença de Deus. E muitas das vezes essa pessoa não quer saber, não quer voltar e não quer conhecer a Deus como a gente conhece. Só que não desista, continue falando, continue pregando. Pode ser que um dia você tenha que acabar faltando, pode ser que. Não que eu queira que você morra, mas, né, se você acabar se distanciando dessa pessoa, aquilo que você falou, aquilo que você pregou, Deus vai dar a oportunidade de um dia essa pessoa acabar lembrando daquilo que você falou. Vai acontecer algo que a pessoa vai se lembrar, falar, não, a pessoa lá que acabou indo embora, acabou se mudando para outro lugar, sempre falava isso para mim, e eu tô passando por isso e eu tô lembrando daquilo que ela falava. Pode ser que um dia você louve um louvor e daqui a 2 semanas, daqui a 2 anos, a pessoa acaba passando por alguma coisa, ela fala, nossa, eu tô lembrando de uma música, de um louvor que você louvava, e ele tá tocando fortemente no meu coração. Ele é assim, 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 você pode me contar? Aí você acaba contando o testemunho daquilo que Deus fez através desse louvor, ou a palavra que tem por trás desse louvor, e a pessoa vai aprender. Então não desista. Continue evangelizando sua casa, sua família, amigos, aquele círculo social que você tem ao seu redor. Continue falando, porque em algum momento Deus vai te honrar e Deus vai usar suas palavras para profetizar na vida da pessoa. Como diz a palavra do Senhor, ela não vai vazia. Então, se você está falando, vai acontecer alguma coisa, não se preocupe, que Deus vai te honrar. Bom, essa mulher, ela se lembrou daquilo que o marido dela falava para ela, contava para ela. Aí ela foi atrás do profeta. Ela foi ouvir a palavra de Deus, foi ouvir e conhecer esse Deus que o marido dela tão fervorosamente servia. Só que, né, o profeta Eliseu declara para ela, né, quando ela conta tudo aquilo que ela tá passando, ele fala, que te hei de eu fazer? Então ele declara que ele mesmo não vai fazer nada, que ela tá contando tudo, mas quem vai fazer é Deus e não ele. Então ele declara, que te hei de eu fazer? Só que ele fala, que te hei de eu fazer? Só que ele pergunta o que ela tem. Então ele declara, né, eu não posso fazer nada, mas o que você precisa? Porque Deus vai fazer. Então ela declara, né, que na casa dela só tem um pouquinho de azeite, não tem nada, basicamente, é isso que ela fala. Eu não tenho nada, na minha casa só tem um pouco de azeite. E Deus já passa a ordenança para ele falar para ela, né? Entra na tua casa, pega as vasilhas dos seus vizinhos, e não poucas, pega um monte dos teus vizinhos, pega de tudo, o quanto você puder, não pega pouco. Porque a obra de Deus na nossa vida não é pouca. Deus não vai fazer pouquinho na nossa vida. A gente pode pedir alguma coisa pensando que é pouco, mas Deus vai fazer além daquilo que a gente está imaginando. Porque Deus, ele não faz a obra pela metade e Deus não faz pouco. Deus faz além do que a gente imagina. Então pega bastante vasilhas e leva. Enche de azeite e Deus vai fazer o resto, né? E ela obedece aquilo que o profeta falou. Isso é obediência. E fazer aquilo e confiar na palavra do Senhor. Uma mulher que não conhecia, uma mulher que não servia, ela ouviu aquilo que Deus ordenou para ela e foi imediatamente fazer. Então a gente tem sempre que ser assim, a gente tem que ser igual essa viúva. Quando Deus ordenar algo pra gente, a gente ir fazer sem pensar em nada, mesmo nas dificuldades, e ir fazer aquilo que Deus está ordenando. Então, então, a gente tem sempre que fazer a vontade de Deus dessa forma. E ela vai, né? Ela obedece à voz de Deus e vai e enche as vasilhas. E quando acaba, o que ela vai fazer? Ela não vai imediatamente vender o azeite para pagar as dívidas ou fazer isso, fazer aquilo. Não. Encheu as vasilhas. Ela deixou lá, pegou os filhos dela e foi contar. Ela foi testemunhar, ela foi agradecer a Deus pelo que ele tinha feito na vida dela. Foi até o profeta e falou, olha, acabou as vasilhas, eu enchi tudo. O pouquinho de azeite na botija que eu tinha, deu para encher tantas vasilhas. E ela foi testemunhar. E aí, Deus deu a ordenança do que fazer. Pega o azeite e vende. Paga a tua dívida e você e teus filhos vivei do resto. Então a gente tem sempre que buscar ser obediente à palavra de Deus. A gente tem sempre que buscar fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E sempre ser grato.
sempre testemunhar. Isso é uma coisa que eu também tô em falta e que muitas pessoas vão compreender. Deus faz as coisas na nossa vida e a gente fica quieto. Não, a gente tem que testemunhar. Qualquer coisa que Deus fazer na nossa vida, a gente pode achar, não, eu tenho que ir lá na frente e agradecer quando Deus me livrar de um acidente, quando Deus me livrar de uma enfermidade, quando Deus me der uma casa, Deus me der um emprego. Não! Você andou na rua e Deus te deu o livramento de um acidente, você pode não ter percebido, mas aquele pouquinho, sabe? Aquele milésimo de segundo que você percebe e você fala, nossa, quase que o carro me pega, quase que eu caio, quase que é isso que eu quero. Esse quase é um livramento de Deus. Então você sempre tem que testemunhar, sempre tá tendo que agradecer. Agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer a Deus por coisas que Ele te livrou no passado. Aleluia. Porque Deus, Ele dá livramento e a gente, mesmo estando no mundo, a gente tem que se lembrar e vir agradecer agora. Porque naquela época a gente não agradecia. Então a gente tem sempre que voltar ao Senhor e se lembrar, agradecer a Ele. Tem aquela passagem, né, com Jesus, daqueles 10 leprosos, né, que eu me lembro, que o Senhor foi e curou os 10, né, que eles foram embora, foram curados. Só que apenas um se lembrou de retornar e agradecer ao Senhor. E Jesus ainda fala, né, cadê os outros, né, não eram 10 que estavam leprosos? Aí o Senhor, né, compreende e ele agradece. Então a gente tem que ser igual essa viúva e ser igual a esse um leproso que foi curado e ir aos pés do Senhor agradecer pelos livramentos que ele tem dado na nossa vida. Fortemente o Senhor fala, né, através dessa palavra, aquilo que eu não consegui expressar em palavras, que o Senhor venha com o Espírito Santo de Deus colocar a compreensão na sua vida e um entendimento, porque essa palavra é muito forte, fala sobre obediência, fala sobre agradecimento, fala sobre se humilhar, né, reconhecer que a gente não serve a Deus tão fortemente assim e reconhecer, porque essa viúva ela reconhece que quem servia era o marido dela. Só que ele clama, ela vai buscar ao Senhor pelo nome do marido dela, mesmo falecido. Ela pede que o Senhor se lembre que ele servia ao Senhor. Ela fala, o teu servo era temente a Deus, então me ajuda, ajuda a minha casa, os meus filhos, porque o meu marido te servia. Então ela reconhece que ela não, que por ela mesma ela não podia pedir nada, mas pelo marido dela, mesmo falecido, que o Senhor desse livramento à casa dela. Então é muito forte o mistério através dessa palavra, e o Senhor venha tocar poderosamente aos teus corações. Me perdoem, irmãos, qualquer coisa, algumas interrupções, mas que Deus venha abençoar poderosamente os vossos corações. E eu tinha que falar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu peço que Deus abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Amém.